Olá pessoal, hoje nós vamos estar apresentando para vocês a nossa modeladora Pop 250. Ela vai fazer salgados de 7 até 250 gramas. Ela tem uma capacidade de produção de até 5.500 salgados por hora, nos tamanhos menores. Conforme vai aumentando o tamanho do salgado, ela vai diminuindo a capacidade de produção. Ela tem a opção de sair de fábrica na voltagem 110 ou no 220. E agora nós vamos mostrar como que fazemos a montagem dela. Primeiramente, nós vamos montar a caixa junto com as roscas. As roscas, elas têm um par certo, sempre vai ser uma grande e uma pequena. E elas têm aqui uma seta que tem que ficar uma apontando para a outra para indicar o par correto. Depois que eu encontrei o par, eu vou colocá-las na caixa. Agora nós vamos pegar todo esse conjunto, colocá-lo aqui em cima. Reparem que as roscas elas têm um rasgo onde nós vamos encaixar nas engrenagens da máquina. Agora nós vamos colocar a cuba. Na cuba, ela tem um sensor na parte de trás que precisa ficar encaixado junto com o sensor que tem na máquina. Colocamos, encaixamos ela aqui e apertamos os dois manípulos, que tem um de cada lado. E agora nós vamos colocar essa trava da caixa de rosca. Vamos então montar o cabeçote. Primeiramente, nós vamos montar o divisor, que vai dividir o caminho da massa do recheio. O divisor, ele tem um canal certinho onde vai entrar o parafuso que vai travar ele lá dentro. Então colocamos ele aqui, certificamos que ele chegou até o fundo e aí então apertamos o parafuso. Repare que se olharmos por dentro, dá para ver a posição onde o parafuso ele entra. Agora vamos colocar a tampa do cabeçote. E depois aqui embaixo é colocado o bico de recheio e depois a porca do cabeçote, juntamente com um dos bicos de massa. Aí colocamos ele aqui na frente da máquina e travamos ele com esses dois manípulos. Quando for travar o cabeçote, sempre encoste os dois manípulos e depois aperte os dois juntos, para dar um aperto por igual. A máquina ela vem com 4 jogos de molde, cada um dos moldes vai te dar um formato diferente. Temos aqui o molde de um dedo, ele tem essa ponta menor. Com esse molde você vai fazer os formatos de bolinha, croquete e o formato dos churros. Esse outro molde, onde a ponta dele tem o desenho de uma coxinha, ele vai fazer o formato da coxinha. Esse outro, que a ponta já é um pouco diferente, ele vai fazer o formato de quibe, o formato com duas pontas. E esse outro molde que só tem 2 peças é o molde do travesseirinho, esse que tem esses dentinhos aqui no molde. Para fazer a montagem dos moldes, primeiramente vamos certificar que estamos com as 6 peças iguais. E aí começamos a montagem pela posição direita, da onde tem esse parafuso sextavado. E aí vamos colocando cada um na sequência depois do outro, no sentido anti-horário. Após colocar as 6 peças, vamos colocar esse prato em cima e vamos travar ele com esses 3 manípulos. Sempre apertando os 3
por igual. E não precisa apertar com muita força. Aí por último, vamos ajustar esse parafuso sextavado. Então voltamos a porquinha toda para trás e aí então vamos rodando ele juntamente com o parafuso. Encostou no molde, aí então travamos a contraporta. E por último, vamos colocar a proteção de acrílico. A máquina, ela acompanha 4 bicos de recheio, que são esses bicos que tem rosca. E aí vamos ter 8 bicos de massa, mais a porca do cabeçote. Nos bicos de recheio, cada um deles é para um determinado tamanho de salgado. Nós classificamos como bico 1, 2, 3 e 4. No bico 1, seria para trabalharmos com produtos de até 10 gramas aproximadamente e os churros. No bico 2, para trabalharmos com produtos de 10 a 40 gramas aproximadamente. No bico 3, de 40 a 100 gramas. E com o bico 4, dá para fazer de 100 gramas até o 250 gramas. Nos bicos de massa, com eles eu consigo determinar a largura do salgado. Quanto maior for o bico, mais largo vai ficando o salgado. E quanto menor o bico, ele vai ficando mais fino e comprido. Nós dividimos os bicos geralmente dessa forma. Os 2 primeiros de massa com o primeiro de recheio, cada 2 com 1 e os 3 últimos com o bico maior. Seria a divisão, a sugestão de uso de salgados de copo, festa, os médios e os grandes. Para montarmos os bicos, o bico de recheio ele é rosqueado no divisor, já está aqui dentro do cabeçote. Rosqueamos ele até o final. Os bicos de massa, eles vão encaixados na porca do cabeçote. Quando for fazer o salgado com o bico maior de massa, eu encaixo ele diretamente aqui na porca. Para usar os outros bicos menores, eu preciso usar esse adaptador. Aí então vamos rosqueá-lo aqui no cabeçote. Na porca do cabeçote nós temos o controle da parede da massa, a espessura do salgado. Quanto mais apertado, a massa vai ficando mais fina. Quanto mais frouxa, a massa vai ficando mais grossa. O indicado é utilizarmos ela aparecendo 2 fios de rosca. Essas são algumas peças que vocês podem estar adquirindo, que são peças adicionais, que é vendido separadamente da modeladora. Nós temos o bico quadrado, que serve para fazer um nhoque quadradinho, dadinho de tapioca, polentinha. Temos o bico de churros tradicional, que é o churros que é recheado. Temos também o churros espanhol, que é o churros que não vai recheio. E aí temos o bico de salsicha, para fazer os enroladinhos de salsicha, e o molde cortador de salsicha. Essas são peças adicionais que você também pode estar adquirindo aqui com a gente. Ligando a modeladora. Com o equipamento já na tomada, nós vamos ligar a chave geral e assim o painel da máquina já vai acender. Nós temos aqui um botão de liga e desliga. Quando a luz estiver verde, o painel está desligado. Quando nós apertamos, a luz vai ficar indicando vermelho, aí o painel está ligado. Embaixo nós temos os demais comandos: massa, molde, tempo de parada e recheio. Quando eu aperto o comando da massa, ele vai começar a trabalhar um dos motores, o motor do lado direito. Ao apertar o comando do recheio, ele vai acionar o motor do lado esquerdo. Ao ligar o botão do molde, ele vai acionar o movimento da frente, onde vai cortar os salgados. E ligando o tempo de parada, a máquina começa a trabalhar com uma pausa, com um intervalo entre um movimento e outro, que é um comando que vamos utilizar somente para os salgados maiores de 40 gramas. No visor do painel nós também temos as indicações dos comandos, abreviado, massa, molde, recheio e por último é o total. E embaixo deles tem uma numeração que vai de 0 a 100, que é onde nós vamos regular o tamanho do salgado. Para eu alterar essa numeração,
eu entro com o botão de ajuste. Aí agora o comando da massa ele começou a piscar. Na seta para cima e para baixo, eu vou regulando a velocidade da saída da massa. Para regular a velocidade do molde, apertamos o ajuste novamente. Ele vai andando para casa ao lado. E aí na seta para cima e para baixo, eu faço a alteração da numeração. Mesma coisa com o tempo de parada e a mesma coisa com o recheio. Após fazer os ajustes, apertamos o botão do ajuste mais uma vez e ele volta na tela inicial, onde para de piscar os comandos e onde vai aparecer o total no canto direito do painel. Esse total a gente consegue zerar, é só segurar o botão do ajuste por alguns segundos. Se os sensores da máquina não estiverem montados de acordo, a máquina ela vai apresentar uma mensagem de segurança habilitada. Após montar os sensores na posição novamente, o painel vai estar habilitado para começar a funcionar.